Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui para vocês basicamente o que aconteceu para que o Risa Terrax tivesse que fazer uma emissão de cotas e basicamente quais são minhas perspectivas para essa emissão e o que eles devem fazer com o dinheiro captado. E tudo isso eu vou comentar com vocês logo após a vinheta. Então vamos pro vídeo. Bem, então, indo direto aqui para a tela, eu quero apresentar para vocês, que alguns talvez não conheçam esse fundo. O Risa Terrax, ele é um fundo imobiliário do agro. Ele tem uma tese que eu gosto muito, que é basicamente ele possui as terras e ele aluga essas terras para determinados produtores de alguns insumos como milho, algodão, soja e, no final das contas, ele acaba obtendo a renda por conta do aluguel desta terra. Só que nós vamos olhar um pouquinho mais detalhado quais os tipos de contrato, apenas para que a gente possa entender qual que é o funcionamento do fundo e o que ele vai fazer com a captação do dinheiro para, mais uma vez, fortificar a tese que ele já possui. Então, só para que a gente tenha alguma noção, aqui a gestora é a Risa, é uma gestora relativamente nova dentro dos fundos imobiliários, eles têm poucos fundos ainda. Temos aqui questões bem específicas como taxa de administração, taxa de performance, são coisas, claro, que você deve se preocupar quando você for investir no fundo. No entanto, eu não acredito que essas taxas estejam muito fora daquilo que é praticado no mercado, então eu particularmente não ficaria receoso com nada disso. Agora, indo para cá, o que eu gosto muito de mostrar para vocês, que é quanto que ele está pagando. 14,72% ao ano em relação ao valor da cota e, basicamente, ele está pagando nominalmente R$ 1,25 por cota que você possui desse fundo imobiliário. Só que aqui nós devemos tomar um pouquinho de atenção com algumas questões bem específicas. O valor patrimonial deste fundo está na casa aqui dos seus R$ 97. No entanto, nós sabemos que na bolsa ele está negociado acima de R$ 100, o que torna aqui um pouquinho de um ágio para esse fundo. Eu particularmente acho que esse fundo ele deve ser sim, negociado com ágio, porque muito das terras deles ali estão sendo valorizadas por conta da produção do milho que está acontecendo ali dentro, da soja, enfim, dos outros insumos que estão ali dentro. Se você considerar também que esse fundo está pagando 14% ao ano, ou seja, ele está pagando mais do que a nossa Selic, só que de forma líquida, o que torna ainda muito maior a diferença entre deixar apenas na renda fixa e deixar nesse fundo. Então, essa negociação com ágio faz um certo sentido quando a gente pega o rendimento nominal da Selic ou de algum outro título com o que o fundo imobiliário está pagando para a gente já isento de imposto de renda. Nós temos aqui uma quantidade grande de investidores, são quase 68 mil, é um fundo que, conforme nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele nasceu ali no finalzinho de 2020, então ele tem pouco tempo de existência e já conta com bastante pessoas ali. Ele tem uma liquidez diária, vamos dizer assim, de 3 milhões de reais, ou seja, dá para você entrar e sair com tranquilidade desse fundo que não vai ter nenhum problema. Aqui o fundo imobiliário ele traz alguns indicadores como soja, a questão da agropecuária, mas tudo isso aqui não faz tanta diferença para o fundo porque ele está mais ligado a se o setor de agropecuária ou do agronegócio no Brasil ela está aquecida ou não. O que nos interessa é basicamente essa parte aqui que muito difere de outros fundos imobiliários. Por quê? Quando nós temos a questão do pagamento, aqui nós temos basicamente o seguinte, que no segundo semestre do ano de 2021, ele recebeu um resultado de R$ 6,45 por cota. No primeiro semestre de 2022, ele recebeu R$ 7,28. Aí você deve estar pensando, tá bom, André, mas isso aqui é basicamente a soma de todos os meses. Na verdade, não. Aqui nós temos uma conta muito diferente. Porque se você olhar aqui, como que é feito o pagamento? O pagamento dos arrendamentos ele é feito de forma antecipada ao ano safra, em parcela única ou semestral. Ou seja, eles pegam, imagina, o produtor, ele tem lá aquela terra e ele aluga aquela terra. Só que ele, ao invés de fazer o pagamento mensal, ele pega um determinado montante já bem grande de dinheiro e já faz o pagamento de um semestre ou de um ano todo. Então, o que é mais interessante nesse fundo é uma certa previsibilidade, pelo menos semestral, de um certo valor. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, esse valor de R$ 7,28, então vamos lá, R$ 7,28 e fizermos a divisão ali pelos 6 meses que ele vai pagar. Então,
a gente tem aqui a casa de R$ 1,21 por cota só para o primeiro semestre de 2022. Se pegarmos o segundo semestre de 2022, que ainda por uma questão de ano safra ainda não foi contabilizado, nós vamos ter um rendimento talvez muito parecido com esse aqui. E se pegarmos desde o início do fundo, ele já distribuiu R$19. Se pegarmos então mais uma vez que você entrou no IPO e nunca mais comprou, vamos supor que você comprou 1.000 cotas desse fundo, que ele estava lá em R$ 97 e tirarmos aqui R$19,79, basicamente cada cota que você comprou lá no IPO custou R$ 77,21, considerando, claro, que você vem reaplicando esses rendimentos no próprio fundo e aí você acaba, consequentemente, tendo, entre aspas, assim, uma devolução do valor que você aplicou. Eu gosto muito desse fundo, é um fundo que inclusive faz parte da minha carteira de investimentos. Se você gosta de acompanhar uma carteira de investimentos onde o seu youtuber preferido coloca ali o dinheiro dele para mostrar como realmente ele faz as coisas e se realmente ele consegue ou não ganhos com isso, eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar, se você tiver interesse, como que eu invisto e tudo mais. Todos os rendimentos que eu recebo, todos os dividendos, toda a tomada de decisão por detrás de cada ativo que está dentro da minha carteira ou que eu pretendo tirar da minha carteira, eu, claro, trago sempre aqui para vocês de uma forma extremamente transparente. Mas, continuando aqui no vídeo, eu quero mostrar para vocês algumas outras coisas, especialmente da parte contratual deles, que eles tratam aqui. Vamos lá. Só para que você tenha uma noção, o que é um Buy to Lease e um Sale Leaseback. Basicamente, o primeiro contrato, vamos lá, o Buy to Lease. Existe uma terra que é de um terceiro. Eu vou lá, eu compro essa terra deste terceiro, pago ali o valor para ele, esse terceiro sai de jogo. E aí eu acho um outro produtor, eu acho uma outra pessoa e falo, olha, eu tenho uma terra aqui, por exemplo, essa que tem 12 mil hectares, e eu falo, olha, eu tenho essa terra, você tem interesse em implantar alguma coisa nela? Eu faço o seguinte, eu alugo essa terra para você, você me paga um valor ou ali semestral ou anual, e no final deste contrato, que este contrato, por exemplo, tem uma duração de 15 anos, eu vou te dar a opção de você fazer pelo menos 3 coisas. Você pode rescindir o contrato comigo, você pode renovar a locação por mais tempo, ou você pode comprar esta terra. E todo esse valor que você me pagou aqui de locação, ele vai ser, vamos dizer assim, entre aspas, descontado de umas determinadas taxas lá, que nós temos, por exemplo, o valor residual garantido. Isso é dentro do contrato de leasing, uma questão bem específica, é um pouco mais técnica. Eu não quero entrar muito nesse assunto para não complicar tanto, só para que a gente consiga passar um pouco. Só para que você também entenda como que esse contrato ele funciona. Então, mais uma vez, no final dos 15 anos, aquele produtor, ele vai poder ter essa opção, mais uma vez, de desistir do contrato, renovar a locação ou comprar a terra. O Sale and Leaseback que temos aqui, basicamente é o seguinte, eu sou o dono da terra, só que eu preciso de um capital de giro, porque eu preciso comprar mais sementes, eu preciso comprar, por exemplo, um determinado instrumento agrícola lá, eu preciso comprar aqueles caminhões assim que eles levam junto os grãos e tudo mais, eu compro aquelas máquinas que fazem a colheita ali dos grãos e tudo mais, só que eu não tenho esse dinheiro. Então eu faço o seguinte, eu vendo a minha terra para o fundo me paga esse valor, para eu ter esse valor para eu comprar os ativos, para eu poder aplicar na minha operação, e eu vou exatamente fazer aquele contrato de leasing, onde a gente tem todas aquelas 3 opções no final, e esses contratos normalmente têm um prazo de duração bastante longo. Então, se pegarmos aqui, ó, o fundo ele tem contratos sempre acima de 10 anos, independentemente do tipo de contrato, se for sale leaseback, buy to lease, ele basicamente funciona nesses dois modelos, só que a terra, por exemplo, nesse primeiro é de um terceiro, que não tem nada a ver depois com a continuidade do que vai acontecer com a terra, e o sale leaseback, que é mais uma vez quando o próprio produtor me vende a terra para conseguir um capital de giro. Então, você entendeu aqui como que o RISA Terrax funciona, como que ele ganha dinheiro, qual que é a periodicidade de recebimento dos valores, porque o pagamento para os seus cotistas é mensal, e aí vem o motivo de toda a emissão dessas cotas, que foi esse fato relevante aqui. Ele disse que a arrendatária ela fez o pagamento antecipado de 45% do montante total, ou seja, ela tem interesse, talvez no final deste contrato aqui, de realizar uma opção de compra daquele determinado imóvel, ou seja, no final desse contrato, ou se não houver o pagamento antecipado, o que pode ocorrer, portanto, antes do prazo daqueles 10 ou 15 anos, o fundo ele vai deixar de
ter uma determinada terra. Claro, aquele valor ele vai ser devolvido para o fundo e durante todo esse tempo nós temos a alocação. Só que quando nós tivermos todo esse dinheiro no fundo de novo, nós vamos ter que fazer alguma coisa com isso. Ou o fundo ele vai devolver esse dinheiro para nós numa forma de amortização, ou ele vai fazer a compra de novas terras. Então, o que eu estou enxergando para esse caso específico? O Risa ele já está enxergando que ele vai deixar de ter uma terra daqui a pouco. Então ele falou o seguinte, olha, eu tenho já 45% que já foi pago antecipadamente, então eu vou fazer uma emissão de cotas para eu captar mais um dinheiro no mercado, para eu comprar uma nova terra ou para eu ampliar a propriedade de terras que eu já possuo, talvez com outra pessoa. Então, finalmente, vem aqui para nós a emissão de cotas do fundo imobiliário Risa Terrax, ou RZTR11, que é um fundo que, inclusive, falei gosto bastante, tenho na minha carteira de investimentos. Primeiro, para que a gente saiba, por uma questão de imposto de renda, as cotas elas terão um preço de R$ 96,68. Se pegarmos aqui em relação ao quanto que isso considera ou não um desconto, nós temos uma emissão abaixo do valor patrimonial. Nós temos uma discussão muito forte dentro de diversos fóruns aqui de fundos imobiliários se uma emissão abaixo do valor patrimonial seria ruim ou não. Eu tenho uma visão um pouco específica, eu já comentei em outros vídeos a respeito disso, mas só para que a gente tenha noção, há uma emissão abaixo aqui, basicamente 80 centavos aqui abaixo do valor. É uma coisa bem pouca, não é tanta diferença, mas é sim uma emissão abaixo do valor patrimonial. E é importante para a declaração do imposto de renda você saber que o valor aqui é de R$ 96,68, apesar de que há um custo de emissão de R$ 3,93. Então, do seu bolso, efetivamente, vão sair R$ 100,61 na hora que você for fazer o pagamento ali das cotas, se você enxergar que vale a pena entrar nesta emissão. Só que, conforme nós vamos ver, e aí até aqui em cima já está mostrando bem pequeno, mas aí eu já trago para vocês, o fundo hoje está cotado a R$ 100,79. Então, nós temos aqui uma diferença de apenas 18 centavos em relação àquilo que você vai despender do seu bolso em relação àquilo que a cota está hoje no mercado. Agora, se você considerar que você vai pagar efetivamente numa cota R$ 96,00 e você for vendê-la por basicamente R$ 100,00, você vai estar tendo aqui um lucro. Só que você não pode esquecer que efetivamente do seu bolso vai sair R$ 100,61. Então, só para que a gente chegue mais uma vez aqui à cotação, para você enxergar o quanto que esse fundo andou, para que depois eu traga para mim, para eu fazer algumas considerações finais a respeito dessa emissão. Esse fundo ali, desde o seu início, se a gente pegar aqui uma das cotações mais baixas até o presente momento, ele subiu quase ali seus 37%. Se pegarmos uma foto um pouco mais recente do fundo, chegarmos aqui a uma cotação basicamente atual dele, pegarmos aqui do começo, basicamente ali de setembro, e chegarmos para cá, ele está basicamente lateralizado, tem aqui um ganho de 1,5%, basicamente o fundo andou bastante de lado nesse período todo. Muito focado pela questão da taxa de juros, que ela está subindo, porque infelizmente as pessoas elas comparam muito ainda os fundos imobiliários, os seus rendimentos com a taxa Selic ou com alguns outros indexadores de inflação, e isso fez com que o fundo ele oscilasse bastante. Tem toda uma questão política por detrás também, que envolve essa queda ou essa subida de alguns fundos imobiliários, mas isso afeta um pouco menos a questão dos fundos imobiliários em geral. E trazendo aqui para mim, só para que eu possa concluir, essa emissão do Risa, ele tem muito a ver, mais uma vez, com aquela questão daquele arrendamento que já foi pago antecipadamente e que muito provavelmente o Risa vai deixar de ter uma parte da terra e, consequentemente, ele vai receber menos do seu valor ali de locação porque um valor já foi pago antecipadamente. Então, para que o Risa ele consiga manter esses rendimentos altos que ele está pagando hoje para nós e para que ele aumente ainda mais o seu fundo, ele vai fazer essa emissão. É um valor relativamente pequeno, que ali é mais ou menos uns 45 milhões de reais. O fator de proporção é na casa dos seus 20%, então nós vamos ter um aumento do fundo que nominalmente é pequeno, mas ainda assim vamos ter uma proporção bem legal. E mais uma vez eu vou trazer aqui vocês para a tela, só para que a gente passe pelo cronograma dessa emissão, para que você saiba quando você deve exercer o seu direito de preferência e quando você deve ter o dinheiro ali na sua corretora para que você faça o pagamento, para que haja liquidação do seu direito de preferência. Então vamos lá, só para que a gente coloque.
Aqui no dia 29 nós teremos a identificação dos cotistas com direito de preferência, ou seja, essa daqui é a data de corte, ou seja, nós temos ainda 3 dias para que haja esse corte para você ter ou não direito a fazer essa subscrição. A partir do dia 1º de dezembro começa o início do período de preferência. No dia 13 haverá o encerramento desse período, ou seja, eles vão ver quantas pessoas pediram para comprar cotas do Risa, e aqui no dia 15 nós teremos a liquidação do direito de preferência, ou seja, no dia 15 você tem que ter o dinheiro todo ali que você fez o pedido. Então, se chegou ali na data de liquidação, que é no dia 15, e você tem direito a, por exemplo, 10 cotas, você tem que multiplicar essas 10 cotas pelos R$ 100,41, que é o valor da emissão, e você tem que ter, portanto, no dia 15, na sua corretora disponíveis R$ 1.000, R$ 4,10 para que você exerça o seu direito de preferência. E se nós tivermos período de sobras ali, toda essa questão vai ser exercida ali no dia 19, onde você pode dizer que você quer participar das sobras, e essas sobras elas vão ser finalmente liquidadas no dia 26 de dezembro, e aí depois desse período nós temos a comunicação de encerramento, e essas cotas finalmente vão ser transformadas em cotas efetivamente que vão integralizar aquelas que você já possui, porque enquanto essas cotas elas não vão efetivamente para o seu bolso, vamos dizer assim, existe, vamos dizer, o Risa Terrax 12 que vai ficar lá para você, ou 13, a depender do momento que você tiver dentro desse período aqui, ou de liquidação das suas cotas iniciais ou das preferenciais por sobras. Então, a depender, cada uma dessas cotas vão ficar ali rendendo o CDI, e o valor excedente ali do CDI, ele vai ser transformado para você em forma de rendimento. Então, se você deixou R$ 100 ali rendendo e rendeu 1% naquele mês, você vai receber aquele R$ 1 para você em forma de rendimento que o fundo vai te pagar. Então, você não fica efetivamente sem receber, mas você não recebe o valor que o fundo paga pelos rendimentos de aluguel, mas sim pelos rendimentos do CDI enquanto não termina a subscrição das cotas e a integralização de todo o patrimônio ali dentro. Então, eu gostaria de agradecer para todos vocês que assistiram esse vídeo. Espero que você tenha entendido como que funciona o Risa Terrax, como que funcionam todas as questões deste fundo imobiliário do agro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça assim de compartilhar com seus amigos, de curtir e principalmente de se inscrever aqui no canal. Nós já estamos chegando à meta de 500 inscritos. Eu fico extremamente feliz e agradecido por todos vocês que têm acompanhado meu trabalho até aqui. E, mais uma vez, um abraço para todos vocês e a gente se vê numa próxima. Então, muito obrigado e tchau!